Sim, eu tive crise de ansiedade acompanhada de uma síndrome do pânico e graças a Deus eu consegui superar esse mal e hoje eu quero compartilhar com você. Eu tenho andado, refletido sobre isso ultimamente, se eu compartilharia ou não aqui no canal, mas eu acredito que vai ser bênção para muitas pessoas que talvez estejam enfrentando as crises de ansiedade ou talvez também para pessoas que acompanham, pessoas que estão agora passando por um quadro de crise de ansiedade e não sabem o que fazer, não sabem como ajudar. Bom, em primeiro lugar, eu quero contar para você como que eu descobri, como que isso começou. Eu estava um dia em casa, a minha esposa não estava em casa, era noite, apenas eu e o meu filho de 5 anos. Estava na sala assistindo TV e de repente eu comecei a perceber que o meu coração começou a ficar acelerado. E eu comecei a ficar com muito medo, porque a sensação, para mim naquele momento, é de que eu morreria ali mesmo. O coração acelerava muito, o coração, o peito doía muito. E realmente as pessoas relatam que as crises de ansiedade se parecem muito com um infarto. Parece que você vai morrer exatamente naquele momento. E os pensamentos começaram a ficar acelerados, a minha mão começou a suar muito, começou também uma tremedeira, e quanto mais o tempo passava, eu percebia que na realidade eu estava muito mal, que alguma coisa de muito ruim aconteceria comigo, e começou a vir sobre a minha mente também um medo de começar a ficar louco, acontecer alguma coisa comigo ali, não ter ninguém para ajudar, eu estava somente eu, meu filho, não tinha ninguém perto para prestar uma ajuda. Eu abri a porta, abri a janela, sentei perto da rua para ver se passava alguém, me via naquela situação, enfim, um desespero total, algo terrível que eu não desejo de forma alguma a ninguém. Então, naquele momento, eu peguei o telefone e liguei para uma pessoa próxima e essa pessoa veio até a minha casa, me levou até o hospital e chegando lá, o médico logo observando, fazendo todos os procedimentos ali, disse, provavelmente o que você está passando neste momento é uma crise de ansiedade. E daí então foi um dos meus primeiros contatos para entender realmente o que era aquilo. Eu já tinha ouvido falar, já sabia um pouco mais ou menos do que se tratava a crise de ansiedade, mas não tinha passado por isso até esse momento. E dali então eu fui medicado, voltei para casa, dormi, acordei no outro dia, mas eu percebi que durante essa semana, durante esse mês, eu continuava ainda muito mal. A crise de ansiedade por vezes se aproximava de novo, não com aquele episódio muito maior, de muito sofrimento da primeira vez, mas ainda assim eu percebia o coração acelerado. Eu saía, eu ia fazer uma caminhada, eu ia estudar, eu ia ler, enfim, várias coisas que eu ia fazer durante o dia, eu percebia o coração se acelerando, as mãos suando, o pensamento acelerando de novo. Muitas vezes colocava a cabeça sobre o travesseiro e de repente acordava assustado, com o coração acelerado, e aquilo começou a me fazer realmente muito mal, porque começou a afetar a minha vida de modo geral. Em alguns momentos eu ficava com medo de sair na rua e passar mal na rua. Então, consequentemente, comecei a sair menos. Eu começava, às vezes, a achar que talvez eu ia dormir e ia morrer dormindo, ia acontecer alguma coisa terrível comigo. Muitos maus pensamentos passavam pela cabeça neste momento, era algo muito ruim, um sofrimento terrível. Em toda essa fase, eu, como crente em Cristo Jesus, comecei a orar muito ao Senhor. E algo havia me preocupado, porque se tratava de uma ansiedade. Logo eu estava indo contra aquilo que a Bíblia estava dizendo e isso me trazia ainda mais sofrimento. Eu pensava, Senhor, eu tenho buscado viver de acordo com a Tua Palavra, eu tenho buscado viver de forma que lhe agrada, eu tenho tentado, me esforçado para viver de forma que agrada ao Senhor e agora eu estou justamente em desobediência à Tua Palavra, porque agora estou com uma crise de ansiedade. A Tua Palavra diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. E interessante que mesmo eu tentando me controlar para que eu não ficasse ansioso, eu percebia que de nada adiantava. Até que eu descobri, querido amado irmão e irmã, que na realidade essa crise de ansiedade que eu estava passando, acompanhada de uma síndrome do pânico, era na realidade uma patologia, o início de uma doença. Não é necessariamente isso que os textos bíblicos tratam, principalmente Mateus capítulo 6, do verso 25 em diante, Filipenses capítulo 4, que diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma.
eu entendi que essa ansiedade que a Bíblia está dizendo não é essa ansiedade, essa patologia, essa doença que eu estava tendo no momento. A minha ansiedade consistia em uma descarga de adrenalina. Quando eu tinha essas crises de ansiedade, eu não estava preocupado por algum motivo específico, não era uma causa específica, não era ansioso por alguma coisa que ia acontecer amanhã, não. Simplesmente isso vinha do nada. Era realmente uma descarga de adrenalina e o meu corpo, o meu cérebro interpretava que eu estava correndo algum tipo de risco, algo que não estava acontecendo. Então, diferenciar que essa crise de ansiedade não tem nada a ver com essa ansiedade que está sendo tratada aqui na Bíblia me trouxe um grande descanso em primeiro lugar. Entender que, na realidade, o que eu estava passando precisava sim de um tratamento, precisava sim de um acompanhamento. E daí então, fazendo um acompanhamento psicológico, dentro de algumas conversas e tudo mais, e observando também a minha vida, o Senhor me deu a possibilidade de olhar e entender que o modo com que eu estava vivendo justamente levou a essas crises de ansiedade, síndrome do pânico, porque eu estava vivendo uma vida muito acelerada, uma rotina muito estressante. O estresse, com certeza, foi uma das principais causas desses momentos terríveis que eu passei, porque eu estava numa rotina, uma escala muito grande de trabalho, muito extensa, muito cansativa, uma rotina de estudos também extensa, cansativa. Estou no momento ainda cursando teologia, com fé no Senhor eu pretendo terminar até metade do próximo ano. E então essa rotina de estudar teologia, essa rotina de trabalhar muito, de ainda cuidar da família, de ainda servir na igreja, tudo isso somado e ainda atender outras demandas, tudo isso somado me gerava muito estresse, fazendo com que eu dormisse muito pouco, com que eu descansasse muito pouco e com que eu vivesse uma rotina ainda muito mais estressante, além da conta. E certamente o meu corpo não estava mais suportando, né? Uma hora a conta ia chegar e ela justamente chegou. Mas então o tratamento basicamente consistiu em primeiro momento não em remédios, não em medicamentos. Não precisei de tomar medicamentos a princípio, a não ser nos momentos de crise onde realmente não tinha como, eu tomava alguns ansiolíticos, né? Com recomendação médica. Porém, eles foram diminuindo cada vez mais as doses e eu me concentrei muito na mudança de rotina. Primeiro, com muita fé em Deus, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para direcionar os meus passos, para que o Senhor colocasse mesmo a sua mão e me livrasse desse mal. As minhas orações eram: Senhor, eu não nasci com esse mal. Senhor, eu quero ter longevidade servindo ao Senhor e certamente eu não vou conseguir servir ao Senhor com qualidade, suportando, passando por esse mal. Portanto, me ajude, Senhor. Era a minha oração constantemente. Mas também eu tive mudança de rotina, uma mudança drástica. Comecei a reduzir muito a quantidade de trabalho e eu tenho uma bênção que é justamente trabalhar por conta própria, então tive uma facilidade nesse sentido. Reduzi muito a quantidade de trabalho. Os estudos também, eu comecei a diluir os estudos, começar a colocar os estudos em momentos específicos do dia, em momentos separados, isolados da semana, estudar numa quantidade menor, ler, fazer tudo numa quantidade menor e realmente ter um grande tempo de descanso e evitar muito estresse. E eu fui percebendo que a longo prazo, tudo isso foi colaborando em tempo mais ou menos de 3 até 5 meses. Eu percebi que as crises de ansiedade, aquele coração palpitando, a mente acelerada, aquele cansaço, ele foi diminuindo, ele foi passando com o tempo, eu já fui conseguindo dormir melhor, eu fui percebendo esses resultados. Mudei também, procurei mudar a minha alimentação, principalmente com coisas que aceleram muito, né, que eu percebi que me aceleravam, eu sentia uma certa taquicardia, um certo acelerado coração. Quando eu tomava muito café, eu tomava muito café de forma intensa, sem açúcar, café forte, energético, refrigerante, diminuí tudo isso, fui diminuindo. No caso do café, até cortei mesmo o café, né? Essas mudanças na alimentação. Comecei a introduzir mais exercícios também durante as minhas semanas e tudo isso também foi somando positivamente. E graças a Deus, passou-se alguns 5, 6 meses e eu posso dizer para você hoje, amado irmão, amada irmã, superei a ansiedade, a crise de ansiedade, a síndrome do pânico. Não sinto mais nada disso, consigo dormir, deitar tranquilamente, consigo ficar em paz, né?
justamente porque o Senhor trouxe essa bênção, o Senhor possibilitou toda essa mudança de rotina e entender que a forma com que eu estava vivendo não colaborava de forma alguma para uma vida saudável. E esse é o alerta que eu deixo para você aqui, querido irmão, querida irmã. Se você tem passado por crises de ansiedade, você já avaliou muito bem a sua rotina? Você já avaliou muito bem o estado em que você está, a forma com que você está vivendo? Hoje nós vivemos muito conectados, recebemos muitas informações todos os dias e nós precisamos, de certa forma, parar um pouco, descansar um pouco, respeitar o nosso tempo, respeitar a nossa mente principalmente, né? Nós precisamos literalmente de fases grandes de descanso. Há pessoas, obviamente, que são outras demandas, né, que causam essas crises de ansiedade, talvez algum trauma, alguma coisa que aconteceu na sua vida, não é o meu caso. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui hoje, primeiro para você que acompanha alguém que está passando por crises de ansiedade, síndrome do pânico. Em primeiro lugar, se você vai acompanhar uma pessoa que está nessa situação, não julgue, evite ficar de cobranças com a pessoa, evite colocar uma carga ainda maior sobre a pessoa que já está sofrendo, e eu te digo, é um sofrimento terrível, é um sofrimento profundo. Procure conversar com essa pessoa, deixar que ela mesma o desabafe. Ouça mais e fale menos, porque nós temos uma mania de querer falar e já ter respostas para tudo, quando na realidade muitas pessoas precisam apenas ser ouvidas. Então tente ouvir mais, entender a situação que a pessoa está, não queira trazer respostas prontas, mas seja uma pessoa que está do lado para ajudar a conduzir a vida nesse momento difícil, porque eu te digo, a minha vida parece que virou de cabeça para baixo. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia estudar, tudo virou uma loucura. Justamente a minha esposa me ajudou muito, amigos próximos também me ajudaram muito a conseguir colocar a vida nos eixos novamente. Eu acredito que isso fez toda a diferença. Então, se você é uma pessoa que está próximo de uma pessoa que está cometida desse mal, procure ser realmente uma mão amiga, alguém que abençoa e não alguém que julga. Mas agora eu quero falar diretamente com você que está passando por crise de ansiedade, está cometido desse mal. Eu quero primeiro trazer esperança ao seu coração, que é possível vencer esse mal. Certamente não é um mal que deva durar para a vida toda, há saída. Se necessário você passar por um momento de tratamento medicamentoso, que você passe por esse tratamento, né? Porque nós tomamos um remédio para dor de cabeça, nós tomamos um remédio para as dores, por que não podemos tomar um remédio que nos auxilia a também enfrentar essas crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão e por aí vai, né? Então, faça um acompanhamento médico, vá sim ao psicólogo, vá ao psiquiatra se necessário, faça um acompanhamento clínico. Certamente tudo isso será bênção para a sua vida, mas principalmente também eu quero compartilhar com você que confiar em Jesus me ajudou muito. Confiar em Deus me ajudou muito, principalmente nos momentos de crise. Eu aprendi que há alguns exercícios, né, que nós fazemos, exercícios de respiração naqueles momentos de crise, realmente auxiliam muito. Mas dominar a nossa mente, controlar a nossa mente, eu entendi que é primordial. Primeiro entendendo que quando nós controlamos a nossa mente, nós conseguimos superar e evitar alguns males. Então eu hoje entendo que quando eu começo a ficar cansado, o nível de estresse já aumentou muito, eu entendo que é hora de parar. E eu respeito, eu paro, eu vou dormir. Mas tem muito problema para resolver. Não estou nem aí, vai ficar para amanhã, infelizmente tem que deixar para depois, porque eu não posso colocar a minha saúde em risco. Então eu vou descansar, não deu para fazer tudo, paciência, deixa para depois. E nesse sentido, a evitação desse mal vai muito de encontro, sim, ao que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 25 em diante, né? Basta cada dia o seu próprio mal. O nosso erro está em querer muitas vezes fazer tudo de uma vez. Era o meu erro principalmente, né? Mas tente respeitar o seu tempo, mas principalmente nos momentos de crise, além desses exercícios respiratórios que nós aprendemos através dos médicos e por aí vai, vale muito o controle da mente, porque na crise de ansiedade, pelo menos comigo, vinha um medo muito grande de morrer, um medo muito grande de deixar minha família sozinha, um medo muito grande, um medo inexplicável, que eu não sabia explicar muitas vezes do que. E confiar em Deus, confiar na soberania de Deus fez toda a diferença. Saber que Deus não é pego de surpresa. Saber que quando nós cremos em Cristo, nós temos a vida eterna garantida, que não há o que temer, que quando nós estamos em Cristo, de fato,
o Senhor está cuidando de nós, lembrar de Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, ou seja, saber que nada na nossa vida foge do controle de Deus, e nesses momentos de crise, nós reforçarmos na nossa mente essas verdades bíblicas, de que não há o que temer. O que pode acontecer comigo se a minha vida está no controle de Deus? O que pode acontecer comigo se o Senhor está cuidando de mim? Deus está cuidando de mim, então se eu falecer agora, o Senhor vai cuidar da minha família. Se acontecer algo ruim comigo aqui agora, o Senhor não vai deixar nada de mal acontecer com os meus parentes, com os meus amigos. Deus está cuidando de mim, nada foge dos controles do Senhor, tudo está nas mãos de Deus. Era o que eu reafirmava, principalmente nos momentos de crise. E eu confio no Senhor. Quando vinha um mau pensamento, aqueles medos tentando tomar conta da minha mente, eu repetia isso com toda a fé: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, eu repreendo esses maus pensamentos, eu repreendo todo esse mal, eu repreendo toda essa ansiedade, leve embora todo esse mal, Senhor, acalme o meu coração. Ouvir louvores também nos momentos de crise, né? Acalmaram muito o meu coração, a minha mente. Inclusive tem um louvor muito abençoado, que a letra dele se resume em dizer: acalme o meu coração. Se você digitar aí no YouTube, você vai encontrar pelo menos 2 ou 3 que tem a letra nesse sentido. Acalma o meu coração, Senhor. E eu às vezes dormia escutando isso. Isso fez toda a diferença, depositar a confiança em Deus. Eu quero deixar essa mensagem, querido irmão, querida irmã. Esse mal vai passar, continue confiando em Cristo. Se você já é uma pessoa que crê em Cristo Jesus, continue se apegando cada vez mais firme em Jesus. Se você ainda não crê em Cristo, não entregou a sua vida completamente a Cristo Jesus, peça perdão dos seus pecados, peça a Jesus para que Jesus faça um renovo na sua vida, entregue a sua vida completamente nas mãos de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar, inclusive em relação a essa crise de ansiedade ou síndrome do pânico, ou o que mais estiver acontecendo com a sua saúde emocional. Deus é contigo. Todos os males, eles um dia terminarão, querido irmão, querida irmã. Mas passar por esses males, sob o cuidado de Deus, faz toda a diferença. Então confie que esse mal vai passar, tudo isso vai ser superado, e que Deus possa te abençoar para que você consiga superar esse mal. Por que eu não digo que eu venci as crises de ansiedade, que eu venci a síndrome do pânico? Porque eu acredito e aprendi nesse processo que, na realidade, não é um mal que desaparece, é um mal que é superado. E nós devemos sempre, continuamente, estar cuidando para que ele não retorne, ou seja, continuar cuidando da saúde, continuar vivendo de forma respeitável, cuidando do nosso corpo, como a Bíblia nos orienta que nós devemos cuidar, E a partir daí nós vamos superando essa crise de ansiedade e ela desaparece, Mas se nós não cuidarmos, eu entendo que talvez ela possa voltar de novo. Eu não quero esse mal, portanto, eu quero continuar seguindo em frente, por isso eu digo que eu superei, E até o momento Deus tem me dado esse privilégio de viver longe desse mal, e acredito que você também possa viver longe desse mal. Que você descanse o seu coração em Deus, que Deus te abençoe e que você se veja livre o mais breve possível deste mal. Mas trabalhe para isso, Evite os excessos, e que Deus te abençoe.